Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Imagine pagar por um apartamento durante anos. Todo mês. Com esforço. Com planejamento. Com esperança. E descobrir que ele nunca vai existir. Sem chave. Sem entrega. Sem resposta. Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de brasileiros. E o nome por trás dessa história é Incol. Uma das maiores construtoras do país. Que cresceu rápido. Dominou o mercado. Prometeu sonhos. E deixou um rastro de obras paradas, famílias desesperadas e um dos maiores colapsos da construção civil brasileira. Essa é a história da Incol. A construtora que parecia imbatível. Mas acabou deixando milhares sem casa. A Incol nasceu em Goiânia. Foi fundada por Pedro Paulo de Souza. E começou como muitas empresas começam. Pequena. Com poucos projetos. Crescendo aos poucos. Mas o que veio depois não foi crescimento normal. Foi explosão. A empresa encontrou um modelo que parecia perfeito. Vender imóveis na planta. Ou seja, vender antes de construir. O cliente comprava o apartamento ainda no projeto. Pagava ao longo do tempo. E a empresa usava esse dinheiro para construir. Esse modelo existe até hoje. E pode funcionar muito bem. Mas também tem um risco enorme. Se a empresa usar o dinheiro corretamente, a obra anda. Se a empresa desorganiza o caixa, o problema aparece. A Incol cresceu apostando forte nesse modelo. Lançava muitos empreendimentos. Vendia rápido. Recebia dinheiro. E continuava expandindo. Durante os anos 90, a empresa virou uma potência. Estava em várias cidades. Tinha milhares de unidades em construção. Era vista como uma das maiores construtoras do Brasil. Para o consumidor, comprar da Incol parecia seguro. Era uma empresa grande. Conhecida. Com muitas obras. Com presença nacional. Parecia impossível dar errado. Mas por trás desse crescimento acelerado, o risco aumentava. A empresa começou a depender demais das vendas futuras para sustentar as obras atuais. Ou seja, o dinheiro de novos clientes ajudava a financiar projetos antigos. Enquanto as vendas continuavam fortes, o sistema funcionava. Mas esse tipo de modelo cria um efeito perigoso. Se as vendas diminuem, o caixa trava. E se o caixa trava, a obra para. E quando a obra para, a confiança desaparece. E quando a confiança desaparece, as vendas caem ainda mais. É um efeito dominó. A Incol também foi acusada de má gestão financeira. Relatórios e investigações apontaram que havia desorganização no uso dos recursos. Dinheiro de um empreendimento sendo usado em outro. Falta de controle. E dificuldade em manter o fluxo de caixa saudável. O crescimento rápido demais começou a cobrar o preço. No meio dos anos 90, o cenário econômico do Brasil também mudou. Juros altos. Crises. Queda na renda. Menos gente comprando imóveis. E aumento da inadimplência. O modelo da Incol começou a sofrer pressão. As vendas caíram. Mas as obrigações continuavam. Obras precisavam de dinheiro. Fornecedores precisavam receber. Funcionários precisavam de salário. E o caixa já não acompanhava. Foi nesse momento que o problema começou a aparecer para o público. Obras atrasadas. Entregas não cumpridas. Clientes preocupados. E um sentimento crescente de que algo estava errado. Em 1999, a situação chegou ao limite. A Incol entrou em colapso. Milhares de obras foram paralisadas. Apartamentos ficaram inacabados. Famílias ficaram sem casa. E sem dinheiro. Segundo estimativas da época, cerca de 40 mil famílias foram afetadas. Gente que investiu economias de anos. Que acreditou no sonho da casa própria. E que viu tudo parar. Esse é o ponto mais pesado dessa história. Não é apenas uma empresa quebrando. São vidas sendo impactadas. Casais que planejavam morar juntos. Famílias que esperavam sair do aluguel. Pessoas que colocaram todas as economias em um único objetivo. E que, de repente, ficaram sem nada. O caso virou um escândalo nacional. Reportagens. Protestos. Ações judiciais. Discussões políticas. E uma pressão enorme sobre o setor da construção civil. A pergunta que todo mundo fazia era simples. Como uma empresa tão grande conseguiu quebrar desse jeito? E pior. Como tantas pessoas ficaram desprotegidas?
O modelo de venda na planta passou a ser questionado. A confiança no setor caiu. E o caso Incol virou símbolo de risco. A empresa entrou em concordata. Depois, a falência foi decretada. O processo envolveu milhares de credores. Obras espalhadas pelo país. E uma situação extremamente complexa. Alguns empreendimentos foram retomados por outras construtoras. Outros nunca foram concluídos. Em muitos casos, os próprios compradores tiveram que se organizar em associações para tentar finalizar as obras. Ou seja, o sonho virou luta. Quem comprou teve que se virar para tentar recuperar o que perdeu. Isso mostra o tamanho do impacto. A Incol não foi apenas uma empresa que faliu. Foi um evento que mudou o setor. Depois do caso, o mercado passou a exigir mais garantias. Surgiram mecanismos como patrimônio de afetação. Maior separação entre os recursos de cada obra. Mais fiscalização. Mais atenção ao risco. Ou seja, a queda da Incol ajudou a mudar regras. Mas isso não apaga o prejuízo de quem foi afetado. Essa história deixa lições muito fortes. A primeira é sobre crescimento descontrolado. Crescer rápido demais pode destruir uma empresa. Se a estrutura não acompanha, o risco explode. A segunda é sobre gestão financeira. Não basta vender muito. É preciso saber administrar o dinheiro. Especialmente em setores que trabalham com antecipação de receita. A terceira é sobre confiança. No mercado imobiliário, confiança é tudo. Quando ela quebra, o dano é enorme. E a quarta é sobre o consumidor. Muita gente acreditou que estava segura apenas porque a empresa era grande. Mas tamanho não garante solidez. Marca forte não garante entrega. E histórico não garante futuro. A Incol parecia imbatível. Mas estava construída sobre uma base frágil. Quando essa base rachou, tudo desabou. Hoje, o nome Incol ainda é lembrado como um alerta. Um alerta para compradores. Para investidores. Para empresas. E para o próprio mercado. Ela mostrou que vender sonho é fácil. Difícil é entregar. E no mundo dos negócios, prometer não basta. É preciso cumprir. A Incol prometeu milhares de apartamentos. Mas deixou milhares de histórias inacabadas. Histórias de pessoas que acreditaram. E que tiveram que reconstruir seus planos do zero. A pergunta final fica no ar. A Incol caiu por má gestão. Por crescimento exagerado. Por mudanças econômicas. Por um modelo arriscado. Ou por tudo isso ao mesmo tempo. Talvez essa seja a resposta. Grandes quedas não têm uma única causa. Elas são construídas aos poucos. Um projeto a mais. Uma dívida a mais. Uma decisão errada. Até que a estrutura não aguenta. E quando ela cai, não cai sozinha. Leva sonhos junto. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.